Bom, então nós vamos ver um pouquinho das meningites agudas, né, a parte clínica, diagnóstico, com foco aí nas bacterianas, mas nas virais também, vou falar também agudas, né? O que é uma meningite? Na verdade, o termo meningite não é o mais correto dentro do que a gente estuda. O termo correto é meningoencefalite, tá? Por quê? Porque a inflamação, ela não fica só nas meninges, só nas membranas, ela fica no parênquima também, que é o encefaloencefalite. O paciente ele rebaixa o nível de consciência, ele tem uma encefalite, ele tem uma inflamação do parênquima, né? Nós vamos ver as etiologias, que são várias, mas todas a gente tem que considerar sempre meningite como doença grave, né? A gente morre de medo, todo mundo, né? A gente morre de medo de meningite. Então, suspeitou de meningite é igual a internação hospitalar e fazer exame do líquor. Então, tem alterações inflamatórias no líquido cefalorraquidiano que nos ajudam a fechar esse diagnóstico, né? A confirmar se é meningite ou não. Porque às vezes o paciente está meio confuso lá porque ele está desidratado, porque, enfim, tomou algum remédio que deu reação. Eu só confirmo a meningite com alterações licóricas. Nós vamos ver isso aqui. Dentre as principais etiologias, nas bacterianas, nós vamos falar dessas três principalmente, a Neisseria meningitis, meningococo, né? O Haemophilus influenza tipo B, bactéria gram-negativo, respiratória, Streptococcus pneumoniae, ou pneumococo. A gente tem vacina para essas três, né? Tem várias outras bactérias que podem causar meningite. Eu vou citar a tuberculose, também pode evoluir com uma forma meningoencefálica grave, mas é diferente, é um quadro mais crônico, digamos assim. E vírus, o principal grupo é enterovírus, que podem causar meningite viral, mas vários outros, inclusive o vírus da dengue, do sarampo, o próprio HIV, né? E outras causas possíveis de meningite. Se a gente for pegar, isso aqui é de 2019, atualizei isso aqui ontem, os casos notificados no Brasil de meningite, o Brasil teve 16.155 casos notificados em 2019. E aqui as etiologias na notificação, tá, gente? Lembrando toda a sua limitação desse dado, mas ignorar meningococcemia, meningite meningocócica, meningite meningocócica mais meningococcemia. Vamos ver o que é isso. Mas esses três aqui é por Neisseria meningitidis. Então, isso dá mais ou menos 6,5%, mais ou menos. Meningite tuberculosa, 2%. Meningite bacteriana, não especificando a bactéria, 14,5%. Eu sei que tem muito que não identifica a bactéria, mas a gente fala que é bacteriana. Meningite não especificado, difícil avaliar, né? 16%. Meningite viral é a principal causa. 50% das notificações são por meningite viral. Meningite de outra etiologia específica, meningite por Haemophilus influenza, tipo B, 1%. Meningite pneumocócica, 6,4%. Reparem que a frequência dos casos notificados de meningite pneumocócica é semelhante dos casos de meningite meningocócica. A gente juntar isso tudo aqui. Talvez um pouco mais para meningococo ainda, né? Mas isso já reduziu, tanto de um quanto de outro, já reduziu bastante no país por conta da vacinação, né? Que é bem recente, se a gente for ver. A principal causa, então, é viral. E aí a gente for ver óbito pela meningite, né? Para a gente ver gravidade, para vocês verem. Em geral, 9% desses 16 mil evoluiu para óbito. Se a gente for pegar a viral, olha para vocês verem que é a mais comum, quase 8 mil de meningite viral, apenas 1,4% morreu por causa da meningite. Mas se a gente for pegar as bacterianas, tanto a meningocócica quanto a pneumocócica, mais de um quarto
desses pacientes que tiveram meningite morreram. Então, são doenças bem mais graves, né? Então, as meningites bacterianas são bem mais graves que as meningites virais, né? Isso está mostrado aqui, simplesmente analisando os dados de notificação com toda a sua limitação. Então, o enterovírus é a principal causa das meningites virais. Pode ser por outros arbovírus, herpes vírus ou o próprio HIV, como eu falei, né? O vírus da herpes simples tipo 1, pode dar uma encefalite herpética, né, grave, e que a gente tem tratamento específico, né, mas é bem menos comum. Às vezes a gente trata sem saber, mas é menos comum. E o HIV, a pessoa que pega o HIV na síndrome retroviral aguda, lá nas primeiras semanas pós-infecção, pode ter um quadro de meningite também, mais leve, mais autolimitado, digamos, e meningite asséptica, que a gente fala, que é a meningite viral, porque não é bacteriana. Entre as bacterianas, hemófilos, influenza tipo B, acomete mais crianças pequenas não vacinadas. Com a vacinação, a redução drástica dessas meningites quase não se vê mais, como eu mostrei, meningite por hemófilos. O meningococo, né, ele é mais comum em criança, adulto jovem, tem uma mortalidade intermediária, até maior que isso, dos notificados que a gente viu. Essa infecção tem a ver com colonização da nasofaringe. Nós vamos ver até na questão da quimioprofilaxia, né? A pessoa às vezes fica colonizada na garganta ali com a bactéria, o meningococo, e essa pessoa ela pode transmitir essa bactéria para outra pessoa, ou ela pode, essa bactéria invadir, causar doença lá, né? Atravessar a barreira hematocefálica e causar meningite. Algumas deficiências imunológicas, deficiência de complemento, está relacionado com maior risco de infecção invasiva por bactérias capsuladas e o meningococo. Essa meningite, especificamente essa bactéria, leva a manifestações sistêmicas, que é a meningococcemia. O que é a meningococcemia? A disseminação, né, com evolução rápida, um exantema purpúrico que acomete mais extremidades e palma e planta das mãos. O que é púrpura? Púrpura é sangramento. Então, é exantema com sangramento, petequias, equimoses, com acometimento mais em extremidades e acometimento palmo-plantar. Isso parece muito com o que a gente já viu, com outra doença, que é o principal diagnóstico diferencial de meningococcemia. É rickettsiosis, febre maculosa. É igualzinho, tá, gente? Na prática clínica, a gente não consegue diferenciar uma da outra. Claro, se tiver meningite clinicamente manifesta, rebaixamento do nível de consciência, a gente pensa mais em meningococcemia, claro, mas às vezes meningite meningocócica com meningococcemia, mas às vezes só tem essas manifestações sistêmicas, e aí é muito difícil diferenciar, quase impossível. Pneumococo, streptococcus, são, em geral, a etiologia que leva a formas mais graves, com sequelas, possibilidade de sequela, alteração auditiva, visual, alteração cognitiva. Pode ser por foco contíguo, uma sinusite ou uma otite ou uma mastoidite maltratadas, mal curadas, levando à disseminação local, chegando ao sistema nervoso central. Ou foco distante, pneumonia, alguma coisa assim que dissemina pelo sangue, chega lá e causa meningite. Também bactéria capsulada, o pneumococo. Do ponto de vista de transmissão, os enterovírus são de transmissão fecal oral, importante saber isso na hora de falar em prevenção, né? As bacterianas, ela é transmissão pessoa a pessoa por gotículas, todas essas três que nós estamos falando, né? Pneumococo, meningococo e hemófilos. Período de incubação bem curto, são doenças agudas e podem transmitir, falando aí principalmente do meningococo, a pessoa que tem esse meningococo, está infectada, ela pode transmitir para outra pessoa, no contato próximo com gotícula.
A transmissão não é tão eficiente, digamos assim, igual do coronavírus, por exemplo, né? Mas contato próximo da gotícula ali pode transmitir. E por isso o tratamento também é extremamente importante. O paciente chegou com meningite meningocócica, a gente deixa ele isolado e você tira do isolamento depois de 24 horas de antibiótico. Vamos ver um pouquinho de patogênese. Esse esquema aqui ele é importante para entender, principalmente, vamos pensar na meningite meningocócica, né? A colonização da nasofaringe levando à invasão local, bactéria proliferando ali naquela mucosa, cai na corrente sanguínea, atravessa a barreira hematocefálica, invade as meninges e vai multiplicar no espaço subaracnoide. Ali vai liberar componentes da parede bacteriana, lipopolissacárides e componentes da parede celular da bactéria. Isso leva a um dano endotelial, alteração da microvasculatura do cérebro e vai levar uma resposta inflamatória, vai atrair macrófagos, células da glia, né, neutrófilos, e vão liberar citocinas, aumentando o dano endotelial. Quando o endotélio está inflamado, digamos assim, aumenta a barreira, a permeabilidade da barreira hematocefálica. E isso leva a edema vasogênico. Da mesma forma, essa inflamação no espaço subaracnoide, podendo levar à vasculite, que é a inflamação dos vasos, e o vaso oblitera, ele causa um pequeno derrame, um infarto cerebral. Isso é complicação, né? E essa inflamação vai aumentar a resistência do fluxo do líquido céfalo-raquidiano, levando a uma hidrocefalia. Então, os ventrículos dilatam, levando a um edema intersticial. Isso tudo, edema vasogênico, edema intersticial, edema citotóxico, levando ao aumento da pressão intracraniana. Então, o mecanismo de óbito tem a ver com o aumento da pressão intracraniana. O edema, várias causas de edema. Então, quando aumenta essa pressão, chega num ponto que o fluxo sanguíneo cerebral começa a reduzir. O edema, a calota craniana não tem como expandir. Quando está muito inchado, muito edemaciado, o sangue não consegue entrar e o paciente rebaixa o nível de consciência e morre, ou tem outras complicações relacionadas a isso. Esse é o mecanismo aí de gravidade da meningite. Clinicamente, como é que vai manifestar isso, né? Então, 95% dos pacientes têm pelo menos 2 desses sintomas: cefaleia, febre, alteração do estado mental e rigidez de nuca. A tríade clássica, que é cefaleia, febre e alteração do estado mental, ela ocorre somente em 44% dos pacientes. Mas tem elevado valor preditivo negativo. Ou seja, se o paciente não tem cefaleia, nem febre e nem alteração do estado mental, não tem nenhum dos três, dificilmente ele tem meningite. Muito pouco provável ele ter meningite, né? Mas é importante entender isso aqui, porque às vezes o paciente não tem alteração do estado mental ainda e já pode estar iniciando um quadro de meningite e a gente não percebe, né? Então, meningite, a cefaleia vai aparecer na maioria dos casos, febre e o meningismo, que é a rigidez de nuca, que eu vou mostrar daqui a pouco. E alteração do sensório, como a gente viu. Outros sintomas às vezes aparecem: vômito, crise convulsiva, o edema da papila óptica, né? O nervo óptico chega ali no fundo do olho, né? Ele fica demasiado, refletindo aí já uma hipertensão intracraniana. E os sinais focais, que às vezes perde o movimento do lado esquerdo, isso tem a ver com complicações também. Como eu falei, de infarto cerebral e tal. Bom, então no exame clínico desse paciente, o paciente chega com febre, cefaleia e vômito. Eu preciso pesquisar se ele tem algum sinal meníngeo presente. E é principalmente a pesquisa de rigidez de nuca e suas variantes, que é o Brudzinski, o Kernig e o Lazeg. Vou mostrar aqui cada um deles.
a gente teria uma aula prática, né, que a gente treina a realização desses sinais meningos, que é uma coisa extremamente simples, mas que ajuda aí a fixar um pouco esse conhecimento, né? Então, essa criança, a rigidez de nuca, é uma rigidez de nuca extrema, ela está com hiperextensão da coluna vertebral toda, né? Da cabeça até aqui a região lombar e sacral. Então, se a gente, como é que pesquisa a rigidez de nuca? O paciente em decúbito dorsal, a gente, com a nossa mão, nós vamos levantar a cabeça dele. Se tiver rígido, em geral a pessoa consegue encostar o queixo no ombro aqui, com o nosso movimento a pessoa fica relaxada. Se ela não conseguir encostar, é porque ela está com uma rigidez de nuca que tem grau 1, 2, 3 e 4, que é aquela hiperextensão. E aí pode aparecer esse sinal de Brudzinski, que na hora que eu estou pesquisando a rigidez de nuca, ela vai elevar, ela contrai a musculatura do quadril e eleva o joelho. Aqui, né, não é tão intenso assim, mas vocês vão ver a fotinha aqui. Então, isso é um movimento involuntário que o paciente faz para retificar a coluna e liberar, para diminuir a tensão nas raízes nervosas que saem aqui. O sinal de Kerner, o paciente em decúbito dorsal, com os membros flexionados, membros inferiores flexionados, a gente vai estender a perna dele e ele vai elevar esse outro membro. Então, você começa o movimento com os membros estendidos e na hora que eu faço essa extensão, ele eleva a outra perna. Isso é difícil de explicar aqui, gente, mas depois vocês dão uma estudada, né? Vem algum vídeo, alguma coisa assim que fale sobre isso. E o Laseg, o paciente deitado, com as pernas estendidas, a gente faz uma elevação da perna, com ela reta, diferente do outro. E se ele tiver com rigidez de nuca, né, com os sinais com meningismo, ele vai fazer essa contração e elevação do joelho. O que esses sinais indicam? Indicam que tem rigidez, que as meninges estão inflamadas, digamos assim. Tá? É isso que nós vamos ver. É um mecanismo mecânico em que existe um atrito, uma resistência à saída das raízes nervosas lá na medula espinhal, atravessando as meninges. A meninge inflamada, ela faz esse atrito maior. Bom, e as complicações da meningite, né? Essa figura ilustra as principais complicações da meningite, está pequeno aí, mas a pessoa que tem meningite, ela pode ter crise convulsiva, pode até depois que curou ter esse foco mantido e ter que ficar tomando anticonvulsivante, porque ela tem crise convulsiva. Hidrocefalia, como eu falei, a dilatação do ventrículo lateral aqui direito. Infartos, derrames, então aqui dessa bolinha que está mostrando aqui aonde que foi lesada aquela artéria e obstruída. Então, ela perde irrigação, é como se fosse um pequeno infarto, que ele pode perder funções específicas daquela área, né? E, principalmente, o mais grave é a herniação transtentorial. Então, aqui vocês estão vendo o cerebelo, o que divide, né, anatomicamente o cerebelo do restante do encéfalo, do cérebro, é a tenda do cerebelo, né? Que é uma parte aqui da meninge. E aí, quando essa pressão aumenta muito aqui, por conta da meningite, o parênquima pode escorregar aqui para baixo. É uma hérnia, é uma herniação. Ele sai do lugar dele original e escorrega aqui para baixo da tenda do cerebelo. Quando isso ocorre, por causa desse edema, essa herniação pode comprimir o bulbo, a ponte, o mesencéfalo, e levando o paciente a óbito, ao estado vegetativo, por lesar estruturas primordiais aí da vigília, né? Então, ele fica em estado vegetativo quando ele hernia e comprime aqui a ponte mesencéfalo. Bom,
Meningite sempre, como eu falei, é uma doença grave, é uma infecção invasiva. Quando a gente suspeita, nós vamos colher exame do líquor. Colher o líquor para fazer exame. Vocês vão ter uma aula disso no sexto período. E depois nós vamos discutir um pouco disso mais para frente. Quando a gente colhe o líquor da coluna, né, o líquor, a gente vai examinar vários aspectos desse líquor, a contagem de células vermelhas e principalmente células brancas. Se o líquor estiver inflamado, tem um aumento de leucócitos, né, polimorfos nucleares neutrófilos lá. Nós vamos dosar a quantidade de glicose e a quantidade de proteínas. Numa meningite aguda, a glicose tem um metabolismo intenso ali, que ele está inflamado. A glicose vai estar reduzida e a proteína vai estar aumentada. E nós vamos mandar esse líquor para fazer exame de bacteriologia, exame direto, GRAM, cultura e exame de biologia molecular. Nem sempre, mas hoje já está mais disponível, mas nem sempre a gente pede. Então, são possibilidades que a gente tem que examinar o líquor para fazer diagnóstico. Diagnóstico de meningite e diagnóstico etiológico. Qual a bactéria ou, às vezes, o vírus também é possível identificar. Na meningite viral, a gente tem um aumento mais de linfócitos, tem um aumento de proteína, redução de glicose, só que é menos intenso do que na meningite bacteriana. É possível fazer cultura celular, que é pouco utilizado, mas o PCR para vírus hoje tem sido utilizado com bom resultado, né? E a meningite bacteriana, em geral, a pressão de abertura do líquor está alta, tem uma contagem elevada de células, não vou entrar em detalhes dos valores, mas tem muitas células, é um líquor turvo. O líquor normal parece água mineral, cristalino. E esse caso, quando ele está inflamado, ele está turvo, cheio de neutrófilo, que é pulso, é um líquor purulento, com aumento de proteínas, com redução da glicose, podendo ter GRAM, né, aparecer bactéria ao GRAM ou cultura. Existe um protocolo de manejo, esse protocolo está antigo, está sendo atualizado agora da Sociedade Americana de Doenças Infecciosas, mas ele é interessante para alguns aspectos gerais, no caso de vocês aqui. Então, é importantíssimo a gente ter um reconhecimento precoce para a gente fazer exame e tratar rápido, é uma emergência médica. Né? Suspeitou de meningite, colher hemocultura e colher punção lombar, sem atrasar esse início do antibiótico. Né? Então, a gente sabe que existem parâmetros, a glicose menor que 34, menor do que 1/4 da glicose do plasma, a proteína aumentada, o leucócito aumentado, as custas de neutrófilo. Quando a gente vê isso aqui, a gente tem certeza, quase certeza, que é uma meningite bacteriana. Por isso que, às vezes, na notificação lá, ele finaliza, ele encerra como meningite bacteriana, a gente não sabe a causa. Porque tem essas alterações, mas não identificou especificamente a bactéria, mas você sabe que é bacteriana. Então, as características do líquor ajudam muito no manejo desse caso. Porque quando é uma meningite menos inflamada, digamos assim, né, com mais linfócito, a gente pensa em viral, e aí a gente pode abordar e tratar como viral. Às vezes nem dá antibiótico se for um quadro mais leve. A gente até suspende. O antibiótico, como eu falei, deve ser iniciado antes do paciente piorar, o mais rápido possível. O ideal é assim, chegou, suspeitou de meningite, colhe o líquor, inicia antibiótico. Eu não sei colher o líquor, não tem material, inicia antibiótico. Não atrase o início do antibiótico. Bom, vamos ver um pouquinho de profilaxia, está acabando. Profilaxia pré-exposição e pós-exposição. Pré-exposição é simples, né? Vacina, principalmente, né? Não só vacina, mas a gente tem a vacina meningocócica, e tem a meningo C, tem a tetra, né, ACWY, e tem a meningo B, que é mais nova. Não tem na rede pública, tá? Mas são os 5 tipos, sorotipos de meningococo que podem causar doença, meningite. A principal é a C, mas tem outros.
A vacina pneumocócica, que está no calendário também da criança, tem a heptavalente, a decavalente e a 23-valente, que aqui nesse caso é a polissacarídica e não a conjugada. Tem as outras, e a vacina de hemófilos, né, que a vacina de hemófilos, ela está nas vacinas bacterianas combinadas, a tríplice, a tetra, a pentavalente, né, que aí entraria hepatite B aqui e tal. Então, toda criança é vacinada contra hemófilos já há muitos anos. E a BCG também é importante citar, vocês já discutiram, vocês já viram isso, mas a BCG, ela protege contra formas graves da tuberculose, que é a neurotuberculose. Então, ela é uma vacina também importante para prevenir meningite tuberculose. A quimioprofilaxia pós-exposição, né? Então, um paciente que tem meningite meningocócica, a gente vai indicar essa quimioprofilaxia para os seus contatos íntimos. Que é o quê? A pessoa que mora junto. Então, a pessoa não está com sintoma, mas ela teve contato com uma pessoa que está com meningite meningocócica. Ela pode ter a bactéria no trato respiratório alto. Né? Ou a pessoa que fez assistência, entubou, aspirou a secreção dessa paciente e não usou a máscara adequadamente, essa pessoa, e aí identificou que a meningo tem indicação de fazer a profilaxia. O primeiro escolha é rifampicina 2 dias, mas ciprodose única também é possível. Então, a gente vê muito caso, isso aqui muitas vezes chega, já aconteceu no campus, gente, de uma aluna de outro curso. A aluna teve um diagnóstico lá de meningite, não se sabia qual meningite, e aí várias pessoas perguntando e tomando medicação sem necessidade. Né? Eu tive contato com a aluna na fila da cantina, eu preciso tomar remédio? Não é assim, né? Então, existe uma definição de contato, sabe, assim, do CDC, que eu gosto de usar. Então, quais são os contatos próximos, pensando em meningite meningocócica? Contatos domiciliares, principalmente. Pessoas que contatos em instituições de cuidar de criança, creche, né, criança pequena, e uma das crianças teve meningite meningocócica, aí aquelas crianças que estavam lá juntas são contatos próximos. Pessoas diretamente expostas à secreção oral do paciente. Beijo, respiração, ressuscitação boca a boca, intubação endotraqueal ou manejo do tubo uns 7 dias antes, né, do sintoma. Então, não é qualquer pessoa. E aí tem outras coisas, por exemplo, você está num voo, né, isso é coisa de vigilância, tá? Num voo prolongado, né, pelo menos 8 horas, as pessoas que sentou exatamente do lado ou na frente também teria indicação. Mas são coisas bem específicas de vigilância. De uma maneira geral, isso aqui é o contato próximo. A gente já viu, às vezes, chegar um paciente com meningite meningocócica no hospital e o hospital inteiro tomar ciprofloxacina com medo de pegar meningite. Não precisa, não pega desse jeito, transmite com um contato bem próximo é que pode ter alguma transmissão. A hemófilos também está indicado, aí 4 dias, mas está indicado os contatos domiciliares quando tem criança menor de 4 anos não vacinada em casa. Porque se tiver com a vacina em dia, nem precisa. Então, já é bem mais raro em meningite por hemófilos, né? Então, isso aqui é uma situação bem rara, de vez em quando só que aparece uma coisa dessa. Aqui, as referências, né? Até aqui a 3ª edição, esqueci de atualizar aqui. E esse consenso da IDSA, que está um pouco antigo, mas ele é bem interessante com esses conceitos aí de abordagem inicial. Ok. Então, era isso que eu tinha para falar em meningites. Vamos interromper aqui